uma coisa maravilhosa agora. Enquanto a Thaís cantava, eu senti Jesus sentado nesta poltrona, o Espírito Santo aqui e Deus no centro. E a igreja cheia de anjos. Bom dia, queridos irmãos. E bom dia você que está aí do outro lado na live. Que a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje é dia 8 de novembro de 2025. Graças a Deus, está mais próximo a volta de Jesus. Amém? Muito bom. Que Deus seja louvado com a presença de vocês e que o Espírito Santo possa usar cada um de nós que estamos aqui para a mensagem que nós temos para esta manhã e que Ele possa, eu, Oswaldo Paulo de Faria, pecador, limitado, mas que Ele possa me usar aqui nesta manhã. Muito bom. A pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse ser que o nome dele é o nome mais comentado no mundo. São cerca de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas cristãs falando o seu nome 24 horas por dia. Agora, esse Jesus, ele está presente aqui nesta manhã. Ele está com a tua onipresença ao lado de cada um de vocês que estão aqui. Então veja, esse nome maravilhoso, esse ser maravilhoso, e veja que tem cerca de 2000 anos que ele esteve aqui, e o seu nome é o nome mais popular no mundo. Lembra eu não sei se vocês chegaram a ver, John Lennon, quando os Beatles estavam no auge, ele diz, o nome dos Beatles é um nome mais popular do que o nome de Jesus. Aonde estão os Beatles? Aonde está John Lennon? Agora, Jesus foi, é e sempre será o nome mais comentado em todo o universo. Aleluia. Mas quem é esse Jesus? O apóstolo João, ele responde. O apóstolo João estava asilado na ilha de Patmos. Em um dia da semana, ele estava conectado com Deus. Ele estava conectado com Jesus, aquele que ele andou 3 anos e meio com ele. Mas ele sabia que ele era agora o Jesus Todo-Poderoso, glorioso, estava no céu. E agora, neste momento, João estava contemplando as belezas ali da ilha e dizendo no seu íntimo, espiritualmente, eu andei com ele. Eu andei com ele. E aí então, João, ele ouve uma voz atrás dele, poderosa, como uma trombeta.
Aí a palavra diz, abra suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 1, e o versículo 10. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Está escrito assim, ó. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como a de trombeta. Em que dia? Aqui fala assim, em que dia mesmo que ele recebeu essa visão? No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O sábado. E onde está escrito? Onde está escrito? Que o sábado é o dia do Senhor. Êxodo capítulo 20 e o versículo 10, a primeira parte do versículo. Está escrito assim, ó. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, essa visão, essa oportunidade que ele teve de ouvir a voz de Jesus foi no sábado. Agora, o versículo 12 diz assim, ó, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, como veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro rodeava o seu peito. Sua cabeça, seus cabelos, eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como fogo. Versículo 17, está assim, ó. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medos, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte do Hades. Então, quem é Jesus? Aquele que vive, aquele que esteve morto e agora vive para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, a pergunta, você já viu Jesus? Você já tocou em Jesus? Não, né? Não, ainda não tivemos essa oportunidade. Agora, como que você crê em alguém que você nunca viu, nem vê fisicamente? Como que você crê? Ah, tá. Mas nós cremos porque alguém que esteve com ele, alguém que andou com ele, alguém que tocou nele, alguém que tomou refeição onde ele tomou, pessoas que andaram com ele, dormiu onde ele dormiu, testemunhou disso aí, como, por exemplo, Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe, Tomé e outros. E aí o que acontece? Eles testemunharam da existência de Jesus e deixaram escrito, está documentado aqui, ó, na palavra do Senhor, com maior evidência nos 4 evangelhos. Entendeu? Então, veja o quanto é maravilhoso a gente estar conectado com a palavra do Senhor. Essa história, esses acontecimentos nos eleva a nossa fé. Agora, eu, Oswaldo Paulo de Faria, eu tenho uma ansiedade muito grande de ver Jesus. Muito, muito mesmo. Agora vai depender de cada um de nós nos preparar para isso, meus queridos.
nós vamos ver Jesus, nós vamos tocar em Jesus, nós vamos adorar Jesus pessoalmente. Entende? Isso não tem como você explicar isso. É uma coisa, sabe, de repente, a gente começa, quando a gente vê alguém aqui pregar sobre volta de Jesus e novo céu, nova terra, de repente começa, sabe, impregnar isso na mente, mas acontece muitas coisas que de repente, né, vai dissipando isso. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês: se formos fiéis, perseverantes, iremos vê-lo, tocar nele, adorar ele presencialmente, em toda a eternidade. Porque ele estará para sempre conosco. Abre as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aí, ó. A palavra diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Essa é a grande promessa do Senhor, para mim e para você. Mas, sabe o que está acontecendo, meus queridos? Parece, com a nossa falta de fé, isso está muito distante. Não é verdade? Está muito distante. E muitas pessoas estão desistindo. Oh, como isso dói, meus queridos. Dói. Principalmente para a gente que somos líder da igreja. Dói demais. Está entendendo? As pessoas estão, muitos que estavam aqui, sentados nesses bancos, desistiram. Agora, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que está pensando em desistir, não faça isso, meu querido. Pelo amor de Deus, não perca os anos de adventismo que você conquistou na presença do Senhor. Não jogue fora o seu tempo de cristianismo. Jesus está voltando. Agora, vale a pena perseverar. Está demorando a volta do Senhor? Há quanto tempo você vê pregar a volta de Jesus e ele ainda não voltou? Há quanto tempo você prega a volta de Jesus e ele ainda não voltou? Tem nada não, meus queridos. Deixa eu dizer para vocês. Se morrermos antes da volta do Senhor Jesus, ressuscitaremos na primeira ressurreição. Aleluia. Agora, se estivermos vivos, seremos arrebatados com carne, osso, veias, coração batendo no peito. É isso. Vamos confirmar? Isaías 66, verso 22 e 23. Isaías 66, 22 e 23. Está escrito assim, ó: assim como novos céus e nova terra que vou criar, serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês
e o seu nome. Uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Oh, aqui é o ápice de tudo aquilo que nós aguardamos. Agora, a pergunta é, presta atenção, olhe para mim, quem vai adorar a Deus no novo céu, nova terra? Humanos. Aqui, ó, a palavra está dizendo humanidade, e em outras versões aí fala carne. Então, se tem carne, tem osso, tem coração batendo. Então, veja, não vai adorar a Deus, essa coisa que abstrata, que muitas pessoas chamam de alma. Mas vamos adorar a Deus, pessoa concretas, palpáveis, segundo afirma a Bíblia. Né? A gente vê isso em Gênesis 2, verso 7, que nós somos uma alma, uma pessoa. Então, essas pessoas que vão adorar a Deus. A Bíblia afirma de uma maneira maravilhosa todos esses acontecimentos para a gente ficar feliz e aguardar. Abre suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 3, 16 e 17. Está escrito assim, ó, foi dada a ordem com a voz de arcanjo, e ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, pois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. E aí a palavra diz, consola uns aos outros com essa promessa. Maravilhosa. Agora, quando ele fala assim, olha, que os mortos restarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Agora, tem muitas pessoas que dizem que vai haver um arrebatamento antes da volta do Senhor. Mas essa ideologia aí, ela contradiz o verso, que o verso está dizendo. Então, veja, nós, antes da volta do Senhor Jesus, vamos passar por tribulações. Agora, se a pessoa morre, vira uma alma e vai para o céu, e o outro, para não enfrentar as tribulações que virão, serão arrebatados e irão para o céu. Tá. Então veja, as 308 vezes que a palavra de Deus fala sobre a volta de Jesus, só no Novo Testamento, e cerca de 1.800 no Velho Testamento, cai por terra. O que Jesus vem fazer aqui? Ele vem arrebatar quem? Se no arrebatamento secreto eles já foram. Se morreu e já foram. Meus queridos, dói, sabe, a gente vê pessoas totalmente enganadas a respeito da volta do Senhor. Dói. Agora, a gente precisa ter misericórdia. E, de certa forma, a gente esclarecer para estas pessoas que isso é uma coisa que vem lá do Éden. O diabo pregou essa mentira em Eva, lá no Éden,
E ela perdura até hoje. Até hoje. Está entendendo? Então, qual é o meu e o seu dever? É esclarecer para as pessoas o que está acontecendo. Agora, muitos, aqui eu estou falando para nós em geral e para você que está aí assistindo, muitos dos que farão parte da promessa, das promessas do Senhor, passam e passarão por provações, passarão por tribulações, e se estivermos vivos na grande tribulação, vamos passar por ela. Entendeu? Agora, seremos perseguidos, mas nós sabemos que antes da volta do Senhor irá acontecer tudo isso aí. Agora, diante de tudo isso, veja que lindo. Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 14. João capítulo 14. A palavra diz: não se turbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhe lugar. E se for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Graças a Deus. Meus queridos, mas tem porém. Você viu o que ele falou? Não perturbe os vossos corações. Mas a pergunta é, no mundo em que nós estamos vivendo, como não perturbar os nossos corações a respeito das coisas terrenas que podem trazer uma influência na vida das pessoas? Nós estamos acompanhando, né, tantas enfermidades, violência, injustiça, corrupções, entendeu? De repente o seu coração fica, dói, entendeu? Agora, hoje, a coisa está tão fora de ordem, que o certo é errado e o que é errado é certo. Aí fica a pergunta, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Perseverança. Agora, igreja, presta atenção, olhe para mim. Este é o ponto. Perseverança. Não desista. Você já veio até aqui. Persevere. Seu coração está machucado, não sei o que machucou o seu coração. Persevera. Agora, está enfermo, está doente. De repente você ora tanto a Deus e a enfermidade não foi embora, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, ainda não foi embora. Persevera, que o galardão está garantido. Se a situação financeira não está bem, você está vivendo, não está conseguindo prosperar, persevera. Agora, essa humilhação que nós estamos passando, meus queridos, por causa dessa desgraça chamada pecado, que aos poucos vai definhando as pessoas, vai minando,
fisicamente as pessoas. De repente, um superatleta que conquista N medalhas, faixas, honra o mérito, de repente termina em uma cadeira de rodas. Eu fico pensando esse atleta entrar no seu escritório com aquele acervo de medalha e tudo ali numa cadeira de rodas, e sabendo quem ele foi no passado. Entendeu? Então, vendo essas experiências, qual deve ser a nossa atitude? Nos preparar para um mundo totalmente diferente, onde não vai haver nada disso. Agora, outra coisa, as pessoas vai se com essa coisa horrorosa do pecado, ela vai, sabe, desfigurando aparentemente, vai desfigurando o seu rosto, a sua face, tornando-se quase irreconhecível ao não passar do tempo. Veja que decepção. Por exemplo, você conheceu uma pessoa, quando você era bem jovem, né? Quando a gente era bem jovem, de repente lá no colégio, jogando pelada na rua, entendeu? E aí, de repente, você tem um reencontro com essa pessoa 50, 60 anos depois. Aí, nesse reencontro, você o reconhece. Né? Aí você dirige a ele e fala, ô João, como vai você? Está tudo bem? Aí ele olha para você, dá um passo para trás e diz assim, quem é você? Quem é você? Meus queridos, sabe de uma coisa? Isso é tão sério, que lá na minha igreja tem um irmão, ele diz o seguinte, é porque isso não para por aí. De repente chega a fase do condor, né? Fase do condor, né? Dor na cabeça, dor no pescoço, dor no braço, na perna, no pé, na unha, entendeu? E aí, esse meu irmão lá, ele diz assim, ele tem 87 anos, se eu não me engano. Aí ele falou assim, irmão, eu estou pensando em acrescentar o meu sobrenome. Eu falei, como assim, meu irmão? Ele chama João Pereira. Ele falou assim, eu vou colocar agora João Pereira das dores no corpo inteiro. É isso. Eu, Oswaldo Paulo de Faria, tem dia que eu sinto isso daí. Eu vou mudar a minha assinatura, Oswaldo Paulo de Faria das dores no corpo inteiro. Entendeu? É a fase, vamos chegar aí. Vocês são jovens aí, está pensando que não vão chegar? Vamos. Se Deus quiser, né? Pelo amor de Deus, não estou aqui falando que você vai morrer jovem. Está entendendo? Então, veja. Aí vem uma outra história. Aquela, né, eu não sei onde, eles encontraram esse slogan, né? Dizer assim, que quando a pessoa chega aos 65 anos, ele entra na melhor idade. Que lindo, né? Que lindo. Mas não, eles não estão errados, não. Está não. A melhor idade para sofrer sinusite, bronquite, né? Artrite e outras. Entendeu? Tá. Mas aí eles viram a mancada que eles deram.
né, não colou. Não colou. Aí agora ele disse assim, não, após os 65 anos, as pessoas entram na terceira idade. Lindo, né? Terceira idade. Tá, só que ele está engatado de terceira. Aí ele engata uma quarta, uma quinta, perde o freio e cai no buraco. Pronto. Aí só na ressurreição. Está vendo como que é a história? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, meus queridos. Agora, você quer ficar aqui eternamente numa situação dessa? Mas, pelo amor de Deus, o que devemos fazer, meus queridos, é nos preparar para, muito em breve, irmos embora daqui. Irmos embora daqui. Olhem para mim. Sabe, em breve, tudo isso vai passar. Tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso irá passar. Agora, por que eu estou pregando isso para vocês? Olha que lindo. A palavra que conforta aqueles que creem nas promessas do Senhor. Apocalipse capítulo 21, 4. Apocalipse 21, versículo 4. A palavra diz assim, olha, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Então não vai haver motivo para chorar. Não vai haver motivo para você chorar, porque você não vai sentir dor, não vai sentir tristeza, não vai sentir pela morte de um ente querido. Veja o que Deus está nos oferecendo, meus queridos. Você que está aí, do outro lado, na live, você que já ouviu a pregação da palavra do Senhor e ainda não fez a sua decisão, pelo amor de Deus, faça hoje a sua decisão. Agora, Deus destruirá tudo que não presta neste mundo e fará tudo de novo.